dentro dessa mesma questão de Pedro. E João, ele vai mais descarado ainda do que Pedro. Porque logo no começo da sua epístola, ele já começa falando contra o docetismo do gnóstico. Lembra? Docetismo, do grego dokeia, que significa parecer. Cristo não era um homem, ele parecia um homem. Ele era um aeon que parecia um homem. Ele tinha a forma humana, mas ele era um fantasma. Segundo os gnósticos. Segundo os gnósticos. Então vamos ver 1 João 1:1. Alguém pode ler para nós? Olha como que João começa agressivo a sua epístola. Posso ler o 1 até? Só um. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha lá como ele já começa agredindo o docetismo. Porque se Cristo não era um homem, ele parecia um homem, mas ele era um vulto, ele era um aeon, João fala negativo. Eu toquei nele. Ele não é um aeon, ele não é um ser espiritual, ele não é um fantasma. Ele não é, eu toquei nele. E ele não fala que só ele, mas nossos próprios olhos. Eles estão falando, nós em 12 vimos, nós tocamos. E mais, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Então ele já ataca o docetismo do gnóstico. Vamos ler agora dos versos 5 a 9. Ok? Janisley, lê pra gente. 1 João 1. 5 a 9. 5 a 9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok, agora aqui o João ataca o ascetismo. Quando ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, os gnósticos diziam que estavam em comunhão com Deus por causa das suas práticas. Mas aí João está dizendo, mas se quiser dizer que tem comunhão com Deus e andar em trevas, mentira, não está. E como o pastor João falou, o João fala com autoridade apostólica. Versículo 7 ele está dizendo, se andarmos na luz, porque esse era o papo dos gnósticos, andar na luz, e aqui ele não está escondendo, ele não está dando indireta, ele está dando uma direta. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E eles não ensinavam isso, né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, um aeon não tem sangue, mas Jesus tem, porque ele foi homem. E pecado existe. Aí ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, como os mestres gnósticos diziam, isso não é pecado. Isso aí é uma forma de você alcançar a gnose. Então você faça o que você quiser com o seu corpo, castigue ele como você quiser, porque você fazendo isso, você estará alcançando o conhecimento de Deus. Ele já falou assim, não, isso é pecado. Se a gente dizer que não tem pecado, claro, originalmente é para combater o gnosticismo,
Mas como o espírito gnóstico está no pecador, então serve para nós também. Então, nesse sentido, o corpo, na ideia do gnosticismo, o corpo separado do espírito, né? Então, só o espírito ia para o pleroma. Então, o corpo era indiferente se você tinha uma vida de santidade ou uma vida de libertinagem. O corpo é corpo. Corpo é corpo. Mas aí não entra naquela questão filosófica também. Lá, É platonismo. O corpo é platonismo. Aí veja, o gnosticismo, ele é uma coxa de retalhos com filosofia grega, ocultismo, fábulas babilônicas, lendas pagãs. Então, essa questão da matéria semá é uma filosofia platônica. Platão dizia que o corpo é prisão da alma e o corpo é mal por isso. Não, mas aí nós temos um problema hoje, porque daí tem algumas igrejas que pregam uma santidade às vezes muito exagerada, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode comer, não pode tocar, não pode vestir, não pode usar isso, não pode usar aquilo. E tem outros que dizem, não, pode fazer tudo. Você pode tatuar, você pode pintar, você pode cortar, você pode raspar, você pode usar curto, pode usar... Porque na verdade o que Deus vê é o coração. Né? É mais ou menos isso. Que parece que vai para os extremos, né? Ou você tem que se vestir dos pés às cabeças, não pode cortar a cabelo dele, não pode usar certos tipos de maquiagem, tudo, porque senão, quanto mais, vamos lá, a sua santidade é medida pelo que você está usando. E também tem aquela outra linha hoje que você pode ter, né, piercing da cabeça aos pés, pode ter tatuagem, pode ter cabelo. O espírito do gnóstico, Janisley, o espírito do gnóstico, está falando com o pastor Giovanni, essa praga, na verdade, ela se repaginou. Ela acabou de maneira oficial, mas ela tem as suas fagulhas, ela tem os seus, pastor Nancy, ela tem as suas pegadinhas em algumas práticas de pastores e de líderes. Então, é uma praga tão bem inventada que ela permanece na igreja evangélica dessa maneira. Uma igreja que tem entre seus credos que você não pode fazer isso, se você quiser alcançar a vida eterna, ou se você quiser ir para o céu, você não pode fazer, dá uma regra de um monte de coisa que você deve fazer, e dá uma regra de um monte de coisa que você não deve fazer. Isso é um princípio gnóstico. Tem algumas igrejas porque que entra aí o ascetismo. Quando uma comunidade tem dentro das suas regras um monte de coisas que eles se elaboram de que você deve fazer e que você não deve fazer, é um pouco de gnosticismo. Como era que os escribas faziam, os saduceus, fariseus? Não necessariamente. Porque colocavam, subjugavam as pessoas com um monte de normas, práticas, regras, leis. Não, mas aí os fariseus usavam o que já existia, que era Moisés. Não, mas eles não aumentaram, não estenderam, as leis tinham, existiam as leis. Sim, eles aumentaram. Eles subjugavam as pessoas, aumentando um monte de coisa. Cristo combateu isso também. Sim, né? mas não entra necessariamente, Elisângela, no espírito gnóstico. Não entra. Porque a base é Moisés. A interpretação que eles dão é de Moisés. Eles não acrescentaram nenhuma doutrina ou filosofia oriental ou outro tipo de... Agora, mas do ponto de vista hoje, quando você fala assim, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, não tem que fazer para você ir para o céu, criar regras é uma forma de gnosticismo. Seu nome é? Damares. Era mais ou menos isso que eu ia perguntar. É disso daí que vem essas regras de muitas igrejas evangélicas? Uma série de regras para me participar daquela igreja. Não é que vem dali, ele pega sem querer. É como se está no espírito da própria humanidade isso aí. Uma influência. Desvirtuando a graça. Desvirtuando a graça. Porque se eu não cumprir todos aqueles requisitos, você não entra no céu. Eu não entro no céu. Exatamente. A igreja da minha irmã, não vou citar o nome, mas é assim. Eu sei. Se não cumprir tudo ali, ela para mim, no caso, eu não estou salva. Na igreja Casa da Rocha é isso aí mesmo. Brincadeira, pastor João, brincadeira.
Mas você classifica isso aí que ela está falando uma seita, né? O que é uma seita? Foi bom você falar. E daí o que não segue ali não é Seita significa sectus, que é seguidor. Por isso que no começo da fé cristã falava a seita dos nazarenos. Porque a seita, o que é uma seita? A seita é um grupo que segue alguém. Então, do ponto de vista etimológico, nós somos uma seita, seguimos alguém, Cristo. Porém, aí isso é uma seita. Agora, o que é uma seita herética? O que é uma seita herética? A seita herética, que significa de airesis, do grego airesis, que significa seguir uma ideia contrária. Então, o que é uma seita herética? Uma seita herética é um grupo de seguidor que segue uma ideia contrária. Então, para seguir uma ideia contrária, você tem que ter uma ideia absoluta. Então, para ter uma ideia absoluta, vamos dizer aqui, qual é a nossa regra de fé? É a Bíblia. Então, se você segue uma outra ideia que não obedece à Bíblia, então você é um sectus airesis, ou você está seguindo uma ideia contrária que já está proposta. Existe também heresia não só teológica, mas existe heresia jurídica, existe heresia política. Ou seja, heresia é todo seguidor que segue contrário àquilo que está proposto como absoluto. Então, para nós, o que é o absoluto? A Bíblia. Por que algumas comunidades cristãs são denominadas seitas heréticas? Porque dentro de seus credos, tem credo que está acima da Escritura. Ou melhor, contra a Escritura. Por exemplo, a Escritura diz que Jesus é Deus. Logo, se você não crê que Jesus é Deus, se você acredita que Ele é só o Filho de Deus, é uma ideia contra o que está proposto. O que está proposto na Bíblia? Que Cristo é Deus. A heresia, por quê? Porque está indo contra uma ideia que já está proposta. Entendeu? Então, seita significa seguidor. Herética de airesis é aceitar uma ideia contrária ao que está proposto. Então, por que o catolicismo romano chama os protestantes de seita herética? Porque no catolicismo romano não é a Bíblia que é absoluta, é o colegiado. O que é o colegiado? O Papa. Então quer dizer, se ninguém segue o Papa, é um herético. Por isso que os protestantes são chamados, do ponto de vista católico, de heresia só. Vocês são heréticos, você é de uma seita. Porque a referência deles não é a Bíblia, a referência deles é o Papa. Então, se você é contra o Papa, se você segue uma ideia que está proposta, que no caso é o Papa, então você é uma seita herética. A etimologia católica está correta, mas a proposta está errada. Porque a proposta não é o Papa ser absoluto, é a Bíblia ser absoluta. Porque a palavra do Papa é a mesma autoridade. É a mesma autoridade. É a mesma autoridade. Superior, né? Exatamente. Aí é o colegiado que é o superior. Então, isso é seita herética, ok? Certo, pastor? Que me questionou ali. Então, perguntar uma coisa para o professor, não dá para dizer assim, né? Então, a etimologia está correta, mas a prática... A prática está errada, porque a escolha do absoluto do catolicismo não é a Bíblia, é o Papa. Porque a Bíblia é tudo contra o que eles acreditam.
Então, aí do ponto de vista, não é o evangélico que diz que o catolicismo é uma heresia, não é o evangélico que diz, é a Bíblia que diz, porque a Bíblia é soberana. Então, não sou eu que digo que o catolicismo é heresia, é a Bíblia que diz, porque todo credo que não está de acordo com a Escritura é uma heresia. Heresia, do grego airesis, que é seguir uma ideia contrária ao que está proposto, ok? Aí dentro desse sentido, dentro dessa perspectiva, Damares, qualquer igreja evangélica, católica, seja qual for, pentecostal ou tradicional, que traz no seu credo qualquer tipo de crença que agride as Escrituras, é uma heresia. Sim, e está cheio. E está cheio. Não é uma seita herética, porque o conteúdo todo é cristão, mas alguns pontos pode ser herético. Professor, mas acho assim que o principal ponto quando surge, né, essas questões da heresia, é porque a pessoa pega um texto, ela não olha o contexto. Exatamente. Ela pega um texto e bate em cima daquilo ali. Exatamente. Então, pega um versículo, vamos supor, só que aquele versículo ele está inserido num contexto. Então, o exemplo que eu dei na última aula, o credo ou a doutrina que diz que a mulher tem que usar véu é uma heresia. Sim. Porque é como você falou, pastora Nancy, está desprezando o contexto. Então, histórico, né? Você pode ter dentro de uma igreja, você pode ter regras as mais absurdas. Ela não se transforma em heresia se não der um peso teológico para ela. Por exemplo, na minha igreja o homem não pode ter barba. O pastor Giovanni está lascado. Ok, é lícito uma igreja ter uma regra que o homem não pode ter barba? É lícito, mas você não pode dizer que é pecado. Vocês entenderam? Vazar em cima disso, né? Você não pode dar peso teológico a uma regra. Aí vira heresia. Mas eles dizem que é pecado. Não, mas se falar que é pecado, é heresia. Se falar que é só um regimento da igreja, tudo bem. É que geralmente as igrejas usos, Desde que a pessoa foi para lá, sempre e doutrina, né? Exatamente. A igreja, ela é lícita para dizer que as mulheres não podem usar calça. É lícito, claro que é. Porque todo grupo tem o seu regimento. Agora, você não pode dar peso teológico em cima disso. É pecado. Não, aí já é heresia. Vocês entenderam a diferença? Sim. Então, qualquer igreja pode ter qualquer lei, a mais absurda que for. O homem não pode ter relação sexual com a esposa no domingo da ceia. Ok. Tadinhos, ó. Tudo bem, não tem problema. Mas não pode dizer que se ele fizer está pecado. Não, aí não pode. É o mesmo problema que dizer no passado que o crente não pode ter televisão porque ter televisão é pecado. Não, aí é heresia. Agora você pode falar assim, o membro da nossa igreja não pode ter televisão. Por que não pode ter? Não, porque nós entendemos que televisão é uma coisa maligna. Ok. Agora não vai dizer que eu estou em pecado. Esse é o problema. Entenderam sobre o que é heresia e o que não é? É o regimento interno. É o regimento interno. Ou no banco você não entra de bermuda no banco. Ô professor, também essa situação, vamos supor que eu entrei numa situação dessa, né? Aqui eu estou no ambiente. Sim. Então, eu sei que para mim entrar aqui eu tenho que estar com a máscara. Então, Ok. para mim entrar aqui eu tenho que estar com a máscara. Então, se eu não quero estar com a máscara também sai, só que as pessoas não acabam não tendo esse entendimento porque são subjugadas, né? Sim. Mas se ela está dentro daquele negócio ali que está falando que a regra é essa, então Você tem que seguir. não concorda, sai. Exatamente. Sai. Um dia um membro de uma igreja falou assim para mim: pastor, eu fiquei bravo com o meu pastor lá, porque eu fui excluído da igreja porque eu comprei a televisão. Eu falei: tá certo ele. Não, você falou que não pode, você quer estar ali. Eu falei: mas como assim certo? Não tem nada na Bíblia que é pecado. Não, mas se você está numa igreja que proíbe isso, você tem que obedecer, por mais absurdo que seja. Você escolheu estar Você escolheu estar lá, respeita. Não quer sair. Agora, Não quer sair, exatamente. Muitos daí ficam ali dentro, não concordando com aquilo, e ali fora. Aí é o pecado. Aí porque ela tá... Faz o fervo daí. Faz o fervo, faz rebelião, faz rebelião. Não concorda? Sai. Sai. Você não é obrigado a estar ali. Não,
Exatamente. Eu já me esclareci, já sei que esse negócio na da palavra aí. Então, Vai. Também, né? Então, algumas igrejas, em alguns itens de suas doutrinas, têm uma pegadinha gnóstica. Um dia eu jogo futebol. Agora eu não posso por causa da pandemia, está proibido. Mas, não sei aqui, mas quando você vai num clube jogar futebol... Fala que isso é pecado. Exatamente. Eu sou um dos maiores pecadores. Então, teve um amigo meu, o nome dele é Jesus, jogava futebol, mas rapaz, que Jesus violento, hein? E ele gostava muito, ele era membro de uma igreja, a Congregação Cristã do Brasil, que no seu código de doutrina, jogar futebol é pecado. Mas ele ia lá e se tornou membro lá, mas não disse para ninguém que ele jogava futebol. Até que um dia descobriram e ele foi excluído da igreja. Foi, tá aí, Jesus, eles expulsaram Jesus da igreja. Mas é isso aí mesmo, né? Então eu gosto de jogar futebol. E daí, quando termina um jogo de futebol, as pessoas vão tomar cerveja. Na maioria dos casos é assim. Aí, pastor, vamos tomar uma cerveja aqui? Isso há muitos anos atrás. Eu disse, não, eu não quero não. Aí ele falou assim, não, você não bebe porque a sua igreja proíbe? Eu falei, não, minha igreja não proíbe não. Então toma aí, não, é que eu não quero. Então, quando o cara fala assim, eu não vou beber porque minha igreja proíbe, o coração dele é um alambique. Ele está doidinho para beber. Então, para Deus ele já bebeu, pode encher a cara, para Deus você já bebeu. Agora, quando o camarada fala, eu não quero, não é porque eu não posso. O cristão não fala que não faz porque não pode. O cristão fala que não faz porque não quer. Todas as coisas são listas, né? Exatamente, mas eu não quero. Eu não quero. Mas no ascetismo, não. No ascetismo, se você quer ir para o céu, você tem que se abster de fazer coisas. Você não pode comer aquela carne que você gosta. Você não pode. É proibido. É uma forma de gnosticismo. E a gente tem que ter cuidado. Ali em 1 João 2, ele está falando, olha que interessante, dos versos 18 a 20. 18 a 21. Vamos ler. Quem não leu ainda nada? O pastor já leu? Já. O Rafael não leu nada? Não, qual é? É 1 João capítulo 2, versos 18 a 21. Olha que texto interessante que a gente vai ler. 1 João 2. 1 João 2, 21. não, 18 a 21. Achou aí, Rafael? É que a folha tá. Aí, aleluia. Junta ela que tá do lugar. Não é de Deus não isso aí, viu? Tem uma força espiritual aí impedindo você abrir a Bíblia aí, ó. Mete o dedo na língua aí, rapaz. Não, nos tempos de Covid não pode. Não, mas ele pode. 2:18. Isso. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que essa é a última hora. Quem são os anticristos que ele está se referindo? Os mestres gnósticos. Continua. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Olha que coisa interessante, saiu daqui, mas nunca pertenceu aqui. Quantas vezes as pessoas estão num círculo cristão, mas nunca pertenceram ao círculo cristão? Quase como que ele estivesse dizendo, tem gente que é cristão, mas não é salvo. Não nasceu de novo. Então, não nasceu, está no meio de nós, mas não pertence a nós. Olha que coisa profunda isso aqui. Continua. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha que coisa. Teriam permanecido conosco quem? Quem é de Cristo. Quem pertence à fé cristã. Olha que, pastor Giovanni, que versículo para fazer uma mensagem de arrebentar a boca do balão. Você está no meio cristão, mas você pertence ao meio cristão. Você está no meio da fé, mas você pertence à fé. Estar no meio não significa pertencer ao meio. Aliás, estar no meio pode ser um corpo estranho. O que acontece com o corpo da gente quando tem um corpo estranho na gente?
expulsa. Ele rejeita, ele não faz parte daquilo. Os mestres gnósticos é o corpo estranho. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Continua. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ele estava negando Jesus, estava dizendo que Jesus era um aeon. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Isso, ou seja, o gnosticismo não pertence a Deus, são movimentos anticristãos, né? Ele vai falar dos versos 27, a unção do Espírito Santo, vai falar no capítulo 3 sobre a relação de Deus e seus filhos, e aqui também esmaga o gnosticismo, no capítulo 3, versículo de número 2 e 3, pastor Giovanni, lê para nós. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como Ele é. Aqui ele detona, porque o gnosticismo dizia que o pecador, o homem, jamais vai ver a Deus. Ele disse, não, nós vamos ver. E não somente vamos ver como Ele é, como seremos como Ele é. No corpo celestial. Exatamente, né? Versículo de número 6, Damares, lê para nós, que é um versículo muito maltratado, que tem até uma heresia nele, né? Lê para nós, Damares. 3, 6, né? Isso. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Porque daí tem uma heresia que diz que a Bíblia fala que quem é cristão não peca mais. Vocês já ouviram isso aí? Não. Sabe onde começou isso, né, pastor Giovanni? É um tal de crescendo na graça, né? E isso começou nos círculos batistas de Londrina. Com um pastor muito famoso, que está vivo até hoje. E ele, uns 35, 40 anos atrás, ele começou a ensinar que o crente verdadeiro não peca. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Esse versículo confundiu minha cabeça. Exatamente. Por quê? Ele está querendo dizer, num ponto de vista gnóstico, exatamente. Quem é o cara? Depois eu falo em particular. Graças e paz. Entendeu? Você vai falar, pastora? Então, o que João está querendo combater aqui é o gnosticismo. O gnosticismo dizia que você pode ser um asceta ou um libertino, que você não peca. Aí João vai dizer, não é verdade, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas esse era o que João tinha em mente. Não que o nascido de novo não peca, porque daí lascou tudo. Mas não peca dentro desse espírito que foi estabelecido pelo gnosticismo. Ou em outras palavras, João está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus, ele não se envolve com esse sistema agnóstico, no sentido de que não tem pecado. Não é nesse sentido. Agora, generalizar dizendo que o crente verdadeiro não peca é uma falta de conhecimento da história, é uma falta de conhecimento da cultura, e o pior é a falta de conhecimento da escritura teológica. Mas a ideia de pecando também pode dar uma ideia de prática, né? Aquela coisa assim, eu faço todo dia de forma consciente. Sim, mas nós temos que pegar o que está dizendo aqui no original. O seu sentido original é combatendo o gnosticismo, não qualquer outro tipo de pecado. Claro que aquele que é nascido de Deus, ele vai evitar Ao máximo. no máximo os seus pecados, mas nunca que ele vai deixar de ser um pecador. Isso não existe. É quase como o pelagianismo isso. Fala, pastor. Pastor, esses tempinhos agora, tem um livro muito interessante que eu gostei muito também, que ele fala sobre o homem espiritual, né? E ele explica ali, no último livro, ele vai falando corpo, alma e espírito. Ele vai fazendo a separação de cada coisa, corpo, alma e espírito.
E depois, assim, aí uma coisa que eu entendi ali, eu achei bem interessante, para perguntar se o senhor acha, que quando ele diz assim, o que é nascido de Deus não peca. Então, assim, quando Adão pecou lá, o que morreu ali? O espírito do homem foi morto, espiritualmente o homem morreu. Apesar do corpo continuar, e a alma está ali, né? A alma está ali, ela está ali. Mas o espírito foi morto. Quando esse espírito é verificado? Quando a pessoa entende quem é Cristo, faz uma aliança com Cristo, o espírito dela é verificado. Então, ele faz uma alusão nessa situação. Por exemplo, o espírito nasceu de Deus, nasceu de novo. O espírito ele nasceu de novo. Então, esse espírito está pronto. Ele não peca. Mas quem que peca em nós? Aonde que está a natureza do pecado? Em nós, está na alma. Porque o que é a alma? A alma é mente, emoções e vontade. Então, quem peca é a nossa alma. Por isso que a nossa alma precisa ser trabalhada. É claro que ela não vai viver no pecado, mas ela está sujeita a pecado. Mas a maioria diz. Dentro da tricotomia, porque, pastor, existem dois pensamentos sobre isso. Paulo fala do corpo do pecado, por exemplo. Ó, tem a tricotomia e tem a dicotomia. A tricotomia, o homem é tripartite: corpo, alma, espírito. A tricotomia diz que o homem é corpo, alma e espírito sinônimos, ou parte imaterial. Então, essa é outra palestra, né? Mas só para a gente ter ideia do que é uma coisa e outra. Então, depende. Se a pessoa for dicotomo, ele não concorda com isso. Como o pastor falou, é uma heresia. Porque se o espírito, se a alma peca, ela tem que morrer. Mas a alma não morre porque ela é imortal. Como é que fica? Entra em contradição. Entra em contradição. O espírito está salvo porque... Tá, mas... Aí eu estou falando dentro da questão, nós estamos discutindo o assunto. Se a alma peca e o espírito não peca, então esse espírito não pode fazer parte da essência, porque a essência é pecadora. Tem um compartimento secreto dentro do homem, um invólucro onde o espírito fica e não é contaminado pelo pecado. Olha que confusão que eu estou falando. Então, quando o pecado é os três. Então, o ser. O homem pecado, né? O ser. Esse é o problema da tricotomia, é compartimentar o ser humano. Não dá para deixar assim o espírito em casa e lá pecar. Exatamente. Ô espírito, fecha os olhos aí que eu vou tomar umas pirinite agora. Não pode fazer isso. Né? Então... Essa galera do movimento virando espírito, vai para esse lado. Mas a dicotomia não. A dicotomia vai ensinar o seguinte, que o homem é corpo, é parte material e imaterial, sendo alma e espírito sinônimos da imaterialidade. De tal maneira que quando a alma peca, o corpo peca junto. Então qual que tá certo aí? Bom, aí eu não vou nem responder. Porque daí eu tenho que explicar bem certinho para dizer uma coisa. Eu vou para a dicotomia. Quem é tricotomo não tem problema, é ele que se vira depois para explicar essa tripartite aí. Agora, eu entendo que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ele trabalha o homem como em duas partes, imaterial e imaterial. Mas eu não vou falar disso agora. Como se a gente não pensar, como se diz, por isso que eu perguntei, porque ele fala uma coisa, a gente ouve da sua deixa eu ver o que você... Já dá outra dinâmica, né? A minha alma tende a querer pecar, mas o meu corpo pratica o pecado. Quando a pessoa vai cometer adultério, a intenção está ali no imaterial, mas ela precisa do material para cometer o adultério. Então, quer dizer, não tem como dizer, foi culpa do meu corpo. E na verdade Platão estava errado. Aliás, Platão estava certo em muita coisa, mas nisso aí ele estava errado. Na verdade, quem é passivo é o corpo, não é a alma. O corpo, na verdade, ele é passivo, não é que ele domina a alma, é a alma que domina o corpo. Mas esse é assunto, né, gente? Vamos adiante. No capítulo 4. É aquele versículo de Paulo, né? Eu esmurro meu corpo e eu reduzo a servidão. Isso. Para que, tendo pregado o Evangelho, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, até Paulo tinha esse sentimento de que o corpo dele poderia fazê-lo perder a salvação.
Exatamente. Aí é o seguinte, eu tenho que bater no que manda. A pastora Nancy falou assim, eu vou acordar às 3 horas da manhã para orar. Aí quando dá 3 horas, essa chuvinha, o que o seu corpo vai falar? Vou dormir mais. Então, entendeu a dinâmica? Mas tem aquela parte na Bíblia que fala assim, que quando o homem morre, o espírito volta para Deus, então o que vai para o inferno? Então, Eclesiastes... Alma e espírito ali, o que vai? Então Damares, a revelação da Bíblia é progressiva. Ela é progressiva. O homem não tinha condição até hoje não tem condição de entender todas as coisas. Então, quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita respeitando o limite de conhecimento do ser humano. É Salomão que vai dizer que o Espírito volte a Deus, mas ele também não dá mais nenhuma notícia sobre isso. Porque o Espírito não revelou, porque o homem não estava preparado para revelar. A eternidade no Antigo Testamento era uma incógnita. Você vai ler no Antigo Testamento que há alguns salmos que ele diz assim, quem da sepultura te pode louvar? Hoje a gente sabe que da sepultura a gente pode louvar, as almas estão louvando a Deus. Então, a ideia do judeu no Antigo Testamento sobre vida após a morte era isso aqui, ó. E até hoje, né? Sim, mas eu vou te explicar. Então, quando há algumas coisas do Antigo Testamento, você tem que pegar um ensino do Antigo Testamento e lê-lo à luz da Escritura do Novo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, você vê que Jesus é que vai dizer sobre o que acontece na eternidade. Lucas capítulo 15. Céu e inferno. O Salomão não sabia disso. Salomão sabia que o Espírito vem de Deus, porque Moisés falou isso. Então, na ideia de Salomão, o Espírito volte a Deus que o deu. Lógico, ele é filósofo. Eclesiastes é um livro filosófico. Salomão é um filósofo. Na filosofia de Salomão, ele entendendo que Moisés disse que o Espírito veio de Deus e tem uma morte, o que Salomão vai entender? O corpo vai para a terra e o Espírito volta para Deus, foi Deus quem deu. E a gente deixa a alma daí vai. Exatamente, e não é. Salomão, como filósofo, ele vai seguindo a lógica. A lógica de Moisés é a mesma lógica de Platão. Todo homem é mortal, logo o homem morre. Ok? Hoje está frio, logo vou ter que usar blusa. Então, o que o Salomão vai dizer? O espírito do homem veio de Deus. O homem morreu, logo o espírito volta para Deus. Só que ele estava meio certo, porque Deus não revelou tudo para ele. É Jesus que vai dizer, Salomão pisou na bola aqui, mas ele não tinha culpa, né? Jesus levanta o véu da eternidade e mostra céu e inferno. Também é uma ideia grega, né? Do eterno retorno. É do eterno, aí vem da reencarnação e tal. Viemos de Deus e voltaremos a Deus. Entendeu? Aí vai voltar para Deus, corpo, alma e espírito. Aí o que vai voltar para Deus? Vai voltar para Deus quando Jesus voltar, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, o corpo vai ressuscitar, aí não vai ter mais morte. Aí vai estar unido parte imaterial e parte material. Nós não vamos ser só espíritos, né? Nós não vamos ser Gasparzinho. Ou você quer ser Gasparzinho? O corpo do... Ok, Damares, respondida? Sim, eu só fiquei confusa a questão da alma ali, onde que ela fica. Não, mas aí então, veja, então a alma, ela é um ser imaterial. Agora, Jesus disse o que vai acontecer com a alma. Né? Porque pneuma e pneuma, alma, é o mesmo sentido de ruar no Antigo Testamento. É a mesma coisa, por isso que alma e espírito são sinônimos. Continuando, 1 João 4, para terminar isso aqui, para a gente entrar um pouco no Apocalipse, capítulo 4, de 1 a 6. Vamos ler? Elisângela, leia para nós, por favor. Venha. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Pausa. Uma explicação rápida aqui. João, ele não está dizendo espírito no sentido de um ser celestial ou um ser imaterial. Não. Ele está dizendo espírito no sentido de que qual é o que está na sua confissão. Como se fosse uma ideia. Uma ideia. A gente não fala espírito de porco. Hoje o Rafael amanheceu com espírito de porco. Mas ele tem espírito de porco? O porco tem espírito? Não tem. Mas espírito de porco é o estado de ânimo, é o que está dentro de você. Ou fala assim, olha, fulano está com espírito de morte. Uai, se é morte não tem espírito, né? Mas quando fala que fulano está com espírito de morte, é que na sua vida pessoal e emocional ele está muito negativo. Quando fala assim, fulano está com espírito de alegria, ou seja, o ser dele está vibrando de alegria. Quando João está dizendo que não deis a qualquer crédito a qualquer espírito, ele está dizendo o seguinte: não acredite em qualquer tipo de pessoa que estão falando as coisas. Provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, quando ele fala muitos falsos profetas, então não pode ser espírito, o ser imaterial. Aí ele vai dizer, nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Agora é Espírito mesmo, ser. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. Quem que ele está combatendo aqui? Gnóstico. O gnóstico. Qual doutrina gnóstica? Veio em carne. Veio em carne. Qual doutrina gnóstica? O docetismo. O Espírito de Deus, ele está em maiúsculo. Ele está em maiúsculo, é o Espírito Santo. Então ele está combatendo o gnosticismo. Ele está dizendo que o espírito do gnosticismo é isso que ele está dizendo. Né? Aí ele vai dizer, e todo espírito que não confessa que Jesus, não confessa a Jesus, não procede de Deus. Ou seja, os mestres gnósticos não procedem de Deus. Essa é a ligação que ele está fazendo. Continua, Alessandro. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Claro, o mundo ouve aquilo que é do mundo mesmo. Quem é que não quer ser um cristão e continuar com uma vida de pecado? Continua. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora, pastor Giovanni, está aquela questão seguinte: quem é membro da sua igreja e não quer ouvir a palavra de Deus, ele não é de Deus. E tem pastor também que está na igreja e não é de Deus. Sim. Eu já conheci alguns ímpios, né? Travestido de pastores, mas Damares, ou Damares? Nem nascido de novo, Nem nascido de novo é. Ou seja, Jesus disse, a minha ovelha ouve a minha voz. Aí ele vai dizer para os judeus, vocês não creem em mim, porque vocês não pertencem a mim. Em outras palavras, o que João está dizendo, os gnósticos não pertencem a Deus. Porque quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Agora, se o cara não quer ouvir a palavra de Deus, ele não é de Deus. Por isso que eu não faço nenhuma questão de determinadas pessoas continuar congregando no meu rebanho. Você não é daqui. Você está aqui, mas você não pertence a esse grupo. Não, irmão, fica na igreja. Olha, o cara não é de Deus. O que ele está fazendo lá? Ele vai atrapalhar o rebanho. E é isso que João está falando aqui. Interessante que logo após essa palavra ele fala de amor. Aqui no texto. Por quê? Porque o amor, ele é responsável. E o amor não compactua com o erro. É simples assim. No capítulo 5 ele vai dizer que o que vence o mundo é a nossa fé. Né? Então você vê que 1 João é uma carta que detona com o gnosticismo.
do começo ao fim, do primeiro versículo até o fim. Né? Para concluir 1 João, no capítulo 5, verso 18, Janisley, lê para nós, por favor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aí ele está falando, aí agora ele joga pesado, né? O que ele está dizendo? Esse gnotismo aí é de Satanás. Isso é demonismo, isso aí é satanismo puro. Eu fiquei Coisa do cão. Eu fiquei muito triste essa semana, até estava com o meu esposo, de alguns grupos musicais, né, aqui do Brasil e fora, que estão trazendo algumas práticas pagãs para a hora do culto. Então, assim, a gente sempre está de olho, né, quem trabalha com música, a gente sempre tem que ter aquele cuidado, a música está tocando na igreja, aquela coisa toda. Só que, assim, ficou uma coisa tão escancarada, que não é uma letrinha que às vezes a pessoa coloca lá uma coisa que muda teologicamente. Mas tem um grupo que eu gosto muito, que é o Wilson. Essa semana eu vi alguns vídeos deles que eu praticamente estou escandalizado. Eles trouxeram um culto hindu para dentro de uma apresentação deles. Sabe aquela deusa lá que tem um monte de braço? Eles fizeram uma coreografia com ela. Então, quer dizer, eu não preciso nem ser muito conhecedor para saber que aquilo ali é uma prática pagã. E o líder do vocal, ele estava todo vestido como um hindu. E a música que ele cantou é uma música de rap. Ele está vestido como um sadhu. Aí eles fizeram essa coreografia e fizeram uma outra coreografia mais atual agora, que é uma apresentação de Natal, que eles pegaram aquela música Noite de Paz e fizeram como se fosse uma apresentação da Broadway. A vocalista estava com um vestido curto, os homens estavam insinuantes, uma coisa totalmente erotizada. E aí os pastores, os líderes estão perguntando, mas qual o propósito? E aí a desculpa que eles deram é que era para evangelizar as pessoas, para que as pessoas se identificassem por isso. Gente, ou seja, não sei, sincretismo religioso, né? Aí, sincretismo religioso. Agora, recente, aquela casa worship cantou 2 músicas seculares na hora do culto. E virou um escândalo agora no meio gospel. Qual é o sentido de eu pegar uma banda mundana de rock e no meio do culto eu paro o louvor e canto uma música mundana? É a mesma coisa pegar lá, estou no meio do culto e resolvo cantar um Raul Seixas ou cantar um Cazuza, né? Qual o propósito dentro da igreja trazer uma coisa dessa para dentro da igreja? Os caras nem estão nascendo de novo. Não. Aí, gente. Essa casa worship mesmo tem uma. Não. Então. A sério. Não vá para a casa worship, vai para a casa da rocha. A casa da areia é a casa worship, a casa da rocha é a minha. Vocês misturaram um monte de coisa. Gostou dessa aí, pastor João? Aí esses aí são como os mestres de nós. Exatamente. Introduzindo. Nunca nascer de novo. No capítulo, em 2 João, ele vai tratar também o gnosticismo, mas ele muda uma coisinha. Vamos ler 2 João 2, 2 João capítulo 1, só tem um versículo no capítulo mesmo. O versículo 1, 1 e 2, alguém lê para nós? Pastor Gabriel, lê para nós. 2 João 1, versículo 1 e 2. O ancião, a senhora eleitez, né? Isso. E a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e não para sempre estará conosco. Isso. O que ele está dizendo aqui? Ele não fala a igreja, ele fala o ancião, a senhora eleita. Ele está falando dele e está falando da igreja. Por que ele usa senhora eleita e seus filhos? O corpo de Cristo na noiva. Sim, mas ele está falando isso por causa da perseguição. Ele está falando sobre código. Porque as cartas, vejam, eles tinham as vias, as estradas romanas. Parece uma carta de amor, né? As cartas romanas, as estradas romanas, eles geralmente, quando tinha viajante e tinha as guaritas, e tinha as praças de pedágio dos soldados romanos, eles revistavam os documentos dos viajantes para ver se não tinha a carta de alta traição contra o império. Então o que eles faziam? Eles liam as cartas. Se o cara tivesse possuindo uma carta que tivesse algum tipo de coisa contra o império, o cara era preso e morto.
Então, o que João fala? Para ele não denunciar a igreja que estava sendo perseguida, ele usa códigos. O ancião, que qualquer um era ancião na época, qualquer velho era ancião. A senhora eleita e seus filhos. Olha só que interessante. Ele está falando, aí o camarada lê a carta e está pensando que é uma senhora distinta da sociedade, né? Aqui na minha diz o presbítero. Isso, presbítero, né? Que é ancião. Aí ele vai dizer, meus irmãos, no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vida em carne, assim é o enganador e o anticristo. Aí ele já está falando aqui exatamente do docetismo, né? Acautelai-nos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. Então ele está dizendo que é o seguinte: o gnosticismo é uma ameaça perigosa. Sim. Pode levar. Pode levar, exatamente. O gnosticismo é uma ameaça perigosa, real e perigosa. Então, que cai por terra aquela ideia também, uma vez salvo, sempre salvo. Cai por terra isso aqui, né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aqui a gente vê que ele também, sem querer, por tabela, e aí isso é obra do Espírito Santo, ele está pegando todo o grupo cristão, entre aspas, hoje, que não crê em Jesus como Deus. Tem uns certos grupos, como por exemplo, existe a doutrina dos testemunhos de Jeová, não crê que Jesus é Deus, crê que ele é só filho de Deus. As confissões de credo do testemunho de Jeová é arianismo, veio com Ário, que dizia que Cristo não era Deus, mas era filho de Deus apenas. E aqui, João, sem perceber, e não queria perceber isso, aquele velho ditado: mirou no que viu e acertou no que não viu. Isso é só o Espírito Santo. Que agora todo grupo que não confessa que Jesus Cristo é Deus, não tem Deus. E o pior ainda, pastor Giovanni, ele vai longe. E não tem Deus e não honra o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa. Por quê? Porque a igreja era na casa. Agora, quando chega duas pessoas com uma revista na mão chamada Sentinela, eu não posso receber em casa, João está dizendo. Ou qualquer outra pessoa que vem com material doutrinário que é contrário ao que está estabelecido, eu não posso receber na minha casa. É João que está me mandando fazer isso. E não ofereça nem cafezinho. Isso não é cúmplice. Coisa que era muito comum na época, né? Que era muito comum, né? Já era mascado. Portanto, aquele que lhe dá as boas-vindas, faça cúmplice das obras más. Poxa, tem uma pessoa que diz que o meu Cristo não é Deus, eu não quero nem receber na minha casa, nem oferecer cafezinho. E isso é maldade? Não, não é maldade. É porque ele é perigoso a Deus. Ele é contra Deus. É testemunho de Jeová que faz isso. Geralmente é a tática, né? Muito bem. Terceira João já é uma carta diferente, porque ele está falando de um presbítero muito amado, chamado Gaio, que era amigo pessoal de João. Ele deixa isso claro, quando ele fala que ele ama Gaio, né? Ele está planejando visitar Gaio, mas tem um camarada na igreja que é uma desgraça, que é o diácono, né? Deixa eu falar dos presbíteros. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Que desgraça! Pastor, você não queria receber o apóstolo João na sua casa? O camarada não quer receber João. O cara que andou com Cristo. Você não vai querer um cara que andou com Cristo ficar na tua casa? Nossa, vamos mandar ele morar lá. Tem uma coisa errada, né, Márcio? Quartinho pra ele ficar. Oi? A gente faz até um quartinho. Não, exato, não, eu faço um quartinho. Não, eu vou fazer um quartinho pra mim ficar, ele fica na minha casa. Mas é do meu, né?
olha o que ele fala. Por isso, se eu for aí, que velhinho brabo, hein? João com 95 anos aqui. Se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Como é que o cara vai falar mal do discípulo? Meu Deus! O que o desejo de poder não faz, né? O cara que quer ter primazia se considerava melhor do que os apóstolos. Maltratava os irmãos. Rapaz, falar mal dos apóstolos. E outra, João toma as dores porque muitos apóstolos, muitos não, todos já tinham morrido. Só faltava aí. Como é que você A vai? descendência desse homem é muito grande hoje. Ô, rapaz, não morreu não. A descendência do Diótrefes é muito grande. O camarada se achava melhor que os apóstolos. Rapaz, o cara era fera, esse Diótrefes, hein? Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Então essa carta de 3 João é muito boa, mas é mais para, né? Judas. Vixe, 11:35, meu povo. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus. É o meio-irmão de Jesus. Ele escreve uma carta muito interessante, faz umas revelações que somente Cristo pôde falar para eles, né? Quando ele fala sobre a punição dos ímpios, e tem um versículo muito interessante que é sobre falsos mestres também. O Judas combate muito essa questão dos falsos mestres, também com esse mesmo espírito dos gnósticos. Ele vai falar que os falsos mestres são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando junto convosco, sem qualquer recato. Pastor Giovanni, senta aí, agora você vai. Senta, senão você cai. Pastores que a si mesmos se apacentam. Eita. Que tal fazer um congresso de pastores com esse tema? Eita, aqui vai ter muita gente. Pastores que a si mesmos se apacentam. Quem for palestrante não vai. Na verdade, acaba sendo um problema até mesmo contraditório, porque o pastor não se apacenta, ele apacenta alguém, mas não a si mesmo. Tem um erro de definição Então aquele congresso. e tem um erro ético. Qual versículo, né? É o versículo 12. E tem um erro ético. Como é que você pode legislar em causa própria? É a pessoa que se acha acima do bem e do mal. Exatamente. Ele é um ser humano de quinta grandeza. Mas um pastor apacentar o outro pode. Pode, mas não a si mesmo. Porque vai ter um congresso agora em julho, 3 grandes nomes aí, né? Que é pastores apacentando pastores. Não, e tudo bem. Agora, pastores que apacentam a si mesmo, aí Judas vai dizer, nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, pastores que apacentam a si mesmo, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Por isso que ninguém prega sobre Judas. Eu já aprendi. Olha que... Não, só quem tem uma consciência tranquila pode pregar, né? Agora, olha que interessante o texto de Judas, que... Mas é raro mesmo. Né? É raro, muito É uma difícil. carta que quase ninguém prega. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, claro, por motivos interesseiros. Nossa, parece que é hoje, né? Então Judas é muito interessante, né?
São líderes egoístas, né? Só Sim. pensam no seu umbigo, no seu ventre, né? No seu bem-estar, e não estão nem aí pro rebanho, para as pessoas. Agora, viu, gente? Usam e abusam das pessoas, Aqui não tem um- servem as pessoas. Deixa eu colocar para vocês a leitura cirúrgica das Escrituras. Veja bem, esse versículo aqui, pastor Giovanni, olha aqui, ó. 14:15 é um versículo icônico. Por quê? Ele está dizendo aqui uma informação que não tem no Antigo Testamento. Deus saía com seus anjos? Não. Isso. Enoque tem no Antigo Testamento, mas qual é o único versículo que fala do Enoque? Não há Deus. Só. Mas e essa informação daqui? Quem deu para Judas? Cristo. Foi o Cristo na casa deles. Olha que coisa linda, né? E mais outra coisa interessante desse versículo é que o 15 vai dizer: para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios. Ou seja, eu mereço a condenação, eu estou convicto que eu estou errado mesmo. Eu estou no inferno porque eu mereço estar no inferno mesmo. É a mesma convicção da alma do rico. O alma do rico está lá no inferno, pastor Giovanni e pastor Caprioli. Mas em nenhum momento ele diz: eu não deveria estar aqui. Ele tem consciência, né? Ele tem consciência. Ele está ali porque merece. Porque merece, ele está insatisfeito. Ele só não quer que os irmãos vão para lá. Mas ele merece estar ali, ele não reclama. Ele não diz para Abraão: o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca fui amado. Ele não fala isso. Ele tem consciência da sua condenação. E todos que estão no inferno numa hora dessa, estão lá muito bem colocados e não reclamam, porque eles sabem que tem que estar lá. É o que Enoque fazia, convenceu o ímpio da sua condenação. E para concluir, Apocalipse. Eu tenho aí 10 minutos para falar Apocalipse. Quer dizer, a introdução. Apocalipse significa revelação. Do grego apocalupto, que é revelação. Bom, eu vou começar falando uma heresia. Tem um apagador aqui? Pastor? Atrás de você não. Aqui dá jeito para tudo, né? Vocês anotaram esses rabisqueiros meu aí? Sim. Você parece um código. Não tudo, mas Bom, eu vou usar na secretaria. Eu uso aqui mesmo embaixo aqui, ó. Muito bem, pessoal. Não vai haver fim do mundo. Se você acha que vai ter fim do mundo, não vai ter. Que fim que vai ter? Vai ter fim? Essa é a grande questão. Não é falar do fim do mundo. Vai ter fim? Ou o mundo vai ter fim? Por quê? Eu tive pregando esses dias no domingo retrasado. Eu falei que o cristão não tem final feliz. Alguém já foi animado. Ele não tem final feliz e ele não tem final triste. Aliás, o cristão não tem final nenhum. Aquele que comer e beber da minha carne viverá eternamente. Ora, o que é eterno não tem fim. Então eu não tenho fim nenhum. Obrigado, irmão. os meninos vão crescer e ninguém segura. O quê? Os meninos vão crescer e ninguém segura. Ó, Rafa, hoje é bom tudo. É uma propaganda tudo. Semestre que vem. Aproveitar que o professor está aí. Minha história. Interessado. Um tema já para semestre que vem. Aí no final te dou a palavra lá.
Ele merchan. Pessoal, ó, minha heresia começa aqui. Que descobriu há pouco tempo que a gente não ia pro céu. Que a gente ia morar aqui nessa terra. Ó, ali também a porta, mas não tem problema. Olha aqui, ó, história. Mas eles vão morar no céu, né? Eles vão morar aqui mesmo. O céu vai ser pro teto. Ó, história da humanidade perfeita. Adão, os nossos pais são criados aqui. Ok? Os nossos pais são criados aqui. Criados aqui para viverem aqui. Foram criados aqui para viverem aqui. Aqui, aí eu não vou desenhar porque não tem espaço, eu sei que eu sou um excelente desenhista, mas não tem espaço. Aqui tem tudo que você imaginar de coisas boas. Amor, vida com Deus, perfeição, santidade, pureza, aqui. Mas quando o pecado entrou na experiência humana, ele criou uma outra história. História da humanidade caída. Agora, Adão e Eva e seus descendentes, eles estão vivendo debaixo dessa linha. Eles criaram uma outra linha. Paralela, exatamente. Se aqui é caracterizado por santidade, amor e perfeição, aqui é caracterizado por impureza, por desobediência, por morte. Essa linha aqui não estava no princípio. Nesta linha aqui, no ano 33, o Deus encarnado morre. Mas essa história humana caída, essa história não pode ficar assim. Quando o pecador ele converte aqui, ele continua aqui, mas com uma projeção. Deixa eu escrever aqui. Parousia. Na parousia significa a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Eternidade. Então, o homem nasce perfeito, cai, cria uma história paralela, que é a história da humanidade caída, que não era a história que Deus tinha criado. O Cristo nos visita nessa história e ele conserta a história, e quando ele voltar, ele vai trazer para cá o que foi desviado. Ou, em outras palavras, o que vai terminar, na verdade, não é nem fim do mundo, é a restauração da história humana. Tem alguns teólogos que separam a história humana em 4, né? Exatamente. Criação, queda, redenção e glorificação. Consumação. Então, eu tô desenhando para ficar mais compreensível. Então, aqui, vamos dizer, viu, gente? Vamos, como diz um pastor amigo meu, vamos se dizer. Vamos se dizer. Quando Cristo veio, começam os sinais. Que sinais? Guerras, terremotos, etc, etc, etc. Anticristo. É uma estrela. Você falou anticristo, rapaz, a menina pula. Você fala anticristo, a menina pula.
cai do céu, não vai cantora voltar. gospel. Viu? Essa cantora gospel dá trabalho. O Apocalipse, o que é? Ele é um livro que relata que e a volta, ele não fala assim, é a história da linha da humanidade que vai ser restaurada. Quando ele fala o fim está próximo, não é o fim do mundo, é o fim da história da humanidade caída. Porque o mundo vai ser restaurado, o globo, o planeta, o cosmos. Então não é o fim do mundo, é o fim da humanidade, da história da humanidade. Ela vai acabar? Vai acabar. Bom, ela vai ser restaurada. O governo do homem, Exatamente. o governo de Cristo, reinará por todos os tempos. Por todo certo. Então o que acontece aqui no Apocalipse? Então o Apocalipse, ele é um livro que ele está dizendo o que vai acontecer para acabar essa história caída. Então o Apocalipse não é o fim do livro do fim do mundo. O Apocalipse, ele é o fim da história da humanidade caída, porque a humanidade caída vai ser restaurada. A história, Cristo, olha que coisa maravilhosa e profunda, Cristo consertou a trajetória. Então não é que essa história acaba, ela vai ser restaurada, ela vai voltar para cá. Porque a história é história. História é uma coisa só. E eu quero só ler um versículo de Apocalipse, tá? Meio-dia passa. Porque um capítulo do Apocalipse é o suficiente para entender o livro todo. Você pode dizer amém para isso? Amém. É minha opinião. A chave hermenêutica. É a chave hermenêutica, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Versículo de 1. Vamos ler todo o capítulo, né? É muito lindo esse todo o capítulo. De 1 a 14. Deixa eu ver aqui. Cada um lê. Vamos pedir 2 só para ler. O Rafael vai ler dos versos 1 a 6. Pastor Giovanni vai ler dos versos 7 a 10. E a pastora Nancy vai ler de 11 a 14. Prestem atenção nesse texto que a gente vai ler. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostrados e adoraram. Olha, gente, esse texto para mim, ele é a chave hermenêutica do Apocalipse. Por quê? Primeiro, nós temos um livro. Que livro? Segundo, esse livro está aonde? Na mão direita de quem está sentado no trono. Terceiro, ninguém tem acesso a quem está sentado no trono. Quarto, se não tem acesso ao que está sentado no trono, não tem acesso ao conteúdo do livro. Quinto, o que esse livro retrata? Sexto, por que João chora? Agora eu pergunto, tem choro no céu? Não pode ter, mas João chorou. E não foi reprimido. Ô João, não vai chorar, rapaz. Veja, vamos lá. Que livro é esse? Esse livro, ele é tão especial, por que João chora? Veja, João, ele não morreu. João está tendo uma experiência mística. O corpo dele ainda está na terra. Ele é um pecador. Quando João está no céu, o que ele experimenta? Perfeição, amor, pureza. Ele está tendo um êxtase tão profundo que ele não quer voltar para a terra. Por quê? Voltar para a terra é voltar para essa história. E João sabe que esse livro, ele é preciso ser aberto, porque esse livro é a transformação dessa história. Se esse livro não for aberto, essa história continua. E se essa história continua, a desgraça, a miséria, a desobediência, a morte vão continuar. E ele não quer mais continuar nisso, porque ele está experimentando o que é prazer. E ele chora. Ele chora porque ele tem que ver essa história terminada. Mas essa história só pode terminar se esse livro for aberto. E ele entra em desespero porque ninguém pode sequer chegar perto da pessoa que está lá no trono. Mas o que o anjo fala para ele? O anjo não, o ancião? Não chores, não entre em desespero, nem tudo está perdido. Aí o que ele fala para João? Eis o leão da tribo de Judá. Quando João vai olhar para o leão, ele vê um cordeiro. Peraí, eu era um leão ou era um cordeiro? Porque João, ele olha para a direção do ancião, ele fala assim: Damares, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando João olha, ele vê um cordeiro. Por quê? Porque na condição de João, todo homem a ser salvo sempre vai ver o cordeiro. Quem está no céu não vê cordeiro, vê leão. É o João que vê o cordeiro. E mais, ele viu um cordeiro ressuscitado. Porque ele fala que o cordeiro estava com sinais de estripamento. Porque o cordeiro ele era degolado. O cordeiro era retirado das vísceras. Então, o João está vendo um cordeiro degolado e estripado. Só que esse cordeiro degolado e estripado está vivo. Isso mostra o quê?
que o João está vendo o Cristo ao mesmo tempo que morreu e ressuscitou. Porque ele morreu e ressuscitou, e porque ele é uma pessoa de Deus, ele pode ter acesso onde está escrito lá. Porque o Cordeiro, só, vamos usar a lógica de Platão. Olha, lendo o Apocalipse com Platão, hein? Entendendo o Apocalipse com a lógica de Platão. Ora, se ninguém no céu pode chegar perto do trono, se ninguém na terra pode ter alguém que chegue perto do trono, e nem nas regiões inferiores da terra pode chegar alguém perto do trono, ora, se um ser esteve perto do trono e pegou o livro, é porque esse ser pertence ao trono. Quem é que pertence ao trono? Cristo. Mas João não vê Cristo. Quem que João vê? Cordeiro. Agora, e o leão? Porque o leão é sinal de juízo. Jesus hoje ele é cordeiro, mas ele virá como leão. Ele vai vir como leão, não para nós, pastora. Ele vai vir como leão para os ímpios. Eu sempre gosto de cantar para o cordeiro. Agora, quem quer cantar para o leão, tudo bem, mas eu prefiro cantar para o cordeiro, porque é o cordeiro que me salvou, não é o leão que me salva, é o cordeiro que me salva. O leão, ele vem para fazer vingança, ele vem para despedaçar, ele vem para devorar carne. O leão é caçador, o leão come suas presas. É o que Jesus vai fazer quando ele voltar. Por isso que o céu já olha a volta do Cristo. Eles veem Jesus como leão, porque é o leão que vai vir. Então o céu já sabe que o leão vai vir. Mas o João, coitadinho, ele não está no céu ainda, ele só está tendo uma experiência mística. E ele vê um cordeiro. Mas foi ensinado nos crentes a ter medo do Apocalipse. Né? Pelo contrário, a gente tem que amar o Apocalipse. Por isso que o Apocalipse. Quando? Que livro é esse? Que livro é esse aqui, gente? É o Apocalipse. Não é o livro da Bíblia? Não, é o Apocalipse. E o que é o Apocalipse? É a revelação do que vai acontecer no fim da história da humanidade caída. O Apocalipse trata o fim da história da humanidade caída e a restauração para a humanidade perfeita. E seremos como Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E o fim de todas as coisas. Amém, meus irmãos? É isso aí. Pronto, resumi o Apocalipse. É hoje? Pastor, mas no fim de todas as coisas, mas também Vou chegar lá. Foi bom você perguntar. Vou voltar, né? Você fez uma boa pergunta. Quem são? Ah, é verdade. Peraí, acabou não. Quem são os 24 anciãos? Os 24 anciãos são um simbolismo dos salvos de todos os tempos. 12 tribos e 12 apóstolos. 24. Quem são os 24 anciãos? São os salvos de todos os tempos, do Antigo Testamento, Novo Testamento e, pasmem, incluindo nós. O que o João está vendo? Elementos simbólicos. Os elementos simbólicos. O que o João está vendo? Ele está vendo o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou e as almas que o Cristo salvou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os 24 anciãos é a representação, é o simbolismo de todos os salvos que foram salvos pelo Cordeiro, que morreu, e esses salvos de todas as eras. Não quero falar muito, mas é até uma visão do futuro. O João está contemplando uma história que já acabou. Porque os 24 anciãos são salvos de todas as eras. Ele está dando spoiler. Ele está fazendo spoiler. É interessante, né? Como é que vai acabar? É interessante. A visão profética antecipada. Antecipado totalmente. Quando ele olha os 24 anciãos, que é um simbolismo, e tanto é que os 24 anciãos, quando adoram o Cristo, eles depositam suas coroas aos pés dele. O que é a coroa na profecia? A coroa é vida eterna.
Eles a coroa, né? Quando eles depositam as suas coroas, eles estão devolvendo para Cristo o que é de Cristo. O que é de Cristo? A vida. Ele fala, ó, e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhões e milhares de milhares. Exatamente. Ele está falando dos salvos de todas as terras, de todos os tempos. E até um reconhecimento, né? Se eu conquistei esse galardão, porque Cristo é em nós a esperança da glória. Exatamente. Foi Cristo, né? Então, toda a honra, toda a glória seja para... O que é o Apocalipse? O Apocalipse é a revelação de como que vai acontecer o fim da história da humanidade caída e a redenção dessa história. Agora estudar sobre o livro já é um semestre. E hoje à noite nós vamos falar de fé e ciência, às 19 horas. Amém, meus irmãos? 18.